O sexto episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, produção e consultoria em audiovisual. AZ Empreendimentos, realize o sonho da casa própria. E Showtime Studio, o lugar para gravar o seu podcast em Natal. Nesse episódio conversamos com Almeri e Emile sobre o início da pesca profissional no Rio Grande do Norte, histórias e curiosidades do bairro da Ribeira e também sobre os 50 anos da Maripesca. Na sequência, falamos com o inspirador e divertidíssimo Fabiano Bessa, que aos 65 anos de idade decidiu iniciar o curso de medicina, mostrando que a idade é apenas um número e que nunca é tarde para realizar os seus sonhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Engajados Cast. Eu sou o Aderbal. Oi, gente, eu sou a Samanta. Pois é, juntos nós criamos esse projeto para trazer pessoas e empresas que são significativas aqui para a nossa comunidade, nosso estado. E hoje nós estamos aqui com o seu Almeri. Tudo bom, seu Almeri? Tudo bem, tudo tranquilo. E a Emília, tudo bem, Emília? Tudo bom, gente? Tudo bem. E não podemos esquecer da nossa participação É verdade, especial. A gente vai ter também uma participação especial que a gente gravou Maranhão. online, direto do Maranhão, com o nosso amigo Fabiano, que gentilmente cedeu para a gente um tempinho dele para a gente fazer uma conversa que foi muito bacana. Então acompanhe, que logo depois também a gente já complementa também com a nossa conversa com o Fabiano. Então eu queria começar sabendo o seguinte, qual é a origem da família de vocês? Vocês são potiguares? Potiguares, sim, completamente potiguares. Certo. E como é que surgiu essa coisa do interesse por artigos de pesca e tal? Como é que foi essa história? Na realidade, se for mais profundo, meu avô foi um dizimeiro lá da praia de Pitangui, na época que o governo cobrava dízimo, tá? E meu pai tinha mercearia ali no Canto do Mangue. Tá. Ali, se você me perguntar de qualquer coisa de pescador antigo, eu sei tudo. Que até o tipo de material que eles usavam antigamente, que não conheciam linha de nylon. Eram feitos de linha de algodão. Olha O pessoal fazia, tinha um senhor que preparava essa linha. Depois o que ele fazia? Estendia essa linha e passava um mangue, que chamava mangue ratinho, que pegava do outro lado do rio. Primeiro aí ficava verde. Era mais ou menos da grossura de um lápis, Tá. pra você ter uma ideia. Aí isso era para aumentar a resistência do fio? Para aumentar a resistência. Depois eles iam pescar a primeira vez, pescavam. Quando eles voltavam do mar, aí davam um cozimento na linha com uma casca de mato, chamava cuipuna, e ficava meio avermelhado. Né? Depois disso, eles voltavam a pescar. Depois da segunda vez que eles voltavam, davam o mangre de novo. E na terceira, voltava a cozinhar novamente e ficava duro, protegido, que o mar não acabava. Ninguém conhecia nylon. Que coisa interessante, eles foram desenvolvendo esse processo, né? Exatamente. Os pescadores eram profissionais mesmo, vestiam até roupa feita de algodãozinho que fazia as velas. Eram tudo como se fosse um fardamento, né? que bacana. Tinham para eles tinham o rancho era feito. Nós, que papai é quem fornecia material para o lanche dele, que era rapadura, era farinha, era tudo naquela chamava cabaça, tipo uma urnazinha, né? E daí a gente levantava de madrugada, eu era pequeno, mas meu pai levava a gente, né? Porque cada um tinha eu e meu irmão mais velho, um ia um dia, outro ia outro, dependendo da hora que estudava. E aí a gente fornecia todo esse material para eles, né? Pescador é tanto que a gente conhece bastante peixe, conhece do início da pescaria aqui no Rio Grande do Norte. Ai, que coisa maravilhosa. E a gente, esse programa, a gente quis muito falar sobre os 50 anos. Ele fez 50 anos, eu vou fazer 50 anos daqui a pouquinho, em agosto, e a gente estava lá na loja de vocês e a gente estava pensando assim, poxa, a gente queria achar lojas, coisas aqui de Natal que também tenha 50 anos. Aí foi tão engraçado, nesse dia eu fui comprar uma bota, né, amor? Foi. Aí eu tava sentada assim, experimentando a bota, e aí eu olhei o azulejo da loja. Aí eu falei, meu Deus, esse azulejo tem pelo menos 50 anos. Aí peguei e chamei o menino. Falei, esse menino vem aqui. Quantos anos tem essa loja? Aí ele, 50. Aí eu falei,
É o sinal que a gente vai chamá-lo. E aí, quando começou, né? Eu falei, puxa vida, uma loja fazendo 50 anos, principalmente nos dias de hoje, é tão raro, né, gente? Tem tão poucos comércios, né, assim, consolidados como é a loja de vocês. Conta um pouquinho como começou a Mari Pesca. Olha, na realidade, a gente já trabalhava com material de pesca. Eu e meu pai, que viviam, eu convivi mais com meu pai do que meus 8 irmãos, eram 7 irmãos, eram 8 comigo. Eita! Mas todo mundo tinha a obrigação de ir à loja, tudinho. Então a gente já vendia material de pesca, né? A maioria de linha. É tanto que a gente que introduziu o nalha aqui no Rio Grande do Norte, Olha que ninguém só. conhecia. A Caiçara, que era uma das empresas que trouxe para o Brasil, então a gente quando apresentava ao pescador, que antigamente cada barco tinha um mestre, Tá. uma pessoa que conhecia pela lua, pelas estrelas, onde tinha o pescado, né? Quer dizer, Interessante, né? eles não tinham GPS, não tinha nada, coisa assim mesmo. É tanto que à noite ele já usava aqueles faróis de queroseno. Nem de gás tinha na época, né? E aí eles se orientavam pela lua, pela estrela, e sabia onde tinha uma pedra e onde dava os peixes. Então aqueles eram chamados de mestre. Tá. Tinha os ajudantes, comumente eram 4 ou 5 tripulantes, né? Aí tinha o mestre e os restos tripulantes. O mestre é quem sabia onde chegava. Tudo. Se mandasse outro chegar naquela pedra, ninguém sabia, porque ele já conhecia pela estrela. Era bem interessante. Meu né? Deus, né? O que a tecnologia acabou, né? Porque acho que poucos mestres devem sobrar Ainda conseguir né? se orientar dessa forma. Mesmo. Era bem interessante. E era conhecido. Ali, cada um tinha um nome qualquer, assim, tipo um apelido, Sim. né? Tinha um tal de Zé de Alice, Jomerense, cada um tem um nome, né? E aí aqueles eram pescadores privilegiados porque conheciam onde tem o peixe, né? Sim. E Então, bem o comércio interessante. era para eles, né? Assim, a primeira coisa de chamar seria com os mestres. E esse material de rede, esse negócio, era tudo feito aqui, que não existia de fora, não tinha fábrica aqui no Brasil, na época, né? Foi depois que surgiu a fábrica de nylon, né? E depois da Caiçara, que foi a pioneira, aí veio a Grilon, e isso aí começou trazendo redes, e aí eles... É tanto que nenhum barco tinha motor, era tudo a vela. Meu Deus. Né? Tudo a vela. De vez em quando sumia um barco, ninguém via mais, às vezes o navio pegava, e ele até morria, eu conheci uma família que só sobrou um, escapou, eram 3 irmãos e o pai, morreu os 2, só veio um se salvar. Isso, a gente está falando de 60 anos atrás. Mais ou menos isso. Meu né? Deus, Mais olha ou menos como a tecnologia... Eu queria aproveitar que você está falando um pouco dessa história. Eu li, né, no site de vocês, que era chamado Armazém Peroba. Né? Armazém Peroba é um armazém de madeira que eu tinha com meu pai. Coincidentemente, eu que fundei. A gente tivemos o seguinte: tivemos uma mercearia. Como eu estava sempre acompanhado com meu pai, sempre eu gostei de comércio, né? Aí nós tínhamos uma mercearia, depois botamos um armazém chamado Armazém Peroba, que concorria a madeira. Que eu também conheço bem madeira por isso, né? Eu conheço toda a minha casa, eu construí todas as portas, foi de pé, porque eu já conhecia todo o material. Então, tudo de madeira eu conheço. Eu cheguei a viajar para Teofaltone, em Minas Gerais, comprar madeira, para Belém comprar uma madeira. Teve uma madeira que se faz barco hoje, que foi meu pai que trouxe, que foi para uma ilha, em Belém, aliás, em Manaus, mais ou menos ali. E o cara ofereceu, porque se fazia barco com cedro. Tá. Então aí o cara ofereceu: olha, leva esse louro aqui, esse aqui. Papai disse: não, ninguém vai querer essa madeira, né? Aí, não, pode levar. Até hoje se usa tábua de louro em barcos, todos aqueles barcos são feitos de tábua de louro. Olha só, né? que coisa. Foi E lá, bem né, em Belém, eles também têm uma baita vinha, tecnologia, inclusive, né? em barco, vinha de Manaus, ou das ilhas ali do Amazonas, vinham naqueles barcos vela grande que faziam transporte, nem navio tinha. Aí vinha em barco até aqui, tinha uma pessoa daqui que viajava, tinha esses barcos grandes, trazia essas tábuas, e a gente tirava mesmo ali no canto do mangue as tábuas. Gente, incrível, né? Ele começou a trazer material de pesca dentro desse armazém Peroba, que era de vovô. Tá. Aí papai foi, aí depois disso, que ele começou a vender esse material de pesca, foi que papai teve a necessidade de procurar um ponto
para abrir a loja dele, que é a Mari Pesca. Tá. Sim. Pra já Essa separar É a como loja que público. realmente- Eu fundei também Porque o armazém essa com outra era ele. nas rocas, não é isso? É, Ah, o- ali no Candumangue. Isso. Nós tivemos também uma peixada, que essa peixada se chamava Progresso. O armazém era Comércio de Madeira V. Barbosa. A Tá. peixada que era... Porque antigamente se dava muito valor à peixada, assim. Tinha a peixada da Comadre, a peixada da Lila, tudo ali pertinho que era conhecido. Sim. Todos aqueles políticos iam tudo para a peixada da Prestigiar, Comadre, sim. era Café Filho, era esse pessoal todinho iam para ali, para aquela peixada, porque todo mundo dava muito valor ao negócio de peixada. Aham. Aí depois nós fundamos o Armazém Peroba, né? Isso aí. E aí E pronto, foi daí posteriormente que eu... que veio para a Mari Pescas na Ribeira. Aí foi que aí eu saí achando que daria uma casa só de pesca. Tá. Né? Sim. E saí procurando. Ainda botei ali na Duque de Caxias, depois fui na 11, ali eu botei. Foi quando eu passei ali como é que se diz? Tavares de Lira. Na Tavares de Lira. E disse, aqui dá certinho a Mari Pesca. Ainda tinha realmente muita o gente ponto na é Ribeira, muito né? bom. Aham. O pessoal da Ribeira ainda existia muito comércio ali na Ribeira quando eu comecei, né? E era uma casa quase caída, assim, tava lá desocupado. E tinha um caldo de cana que era afamado, que era hoje é a minha entrada. E tinha uma outra casa que... Aí eu procurei saber que tinha tecido Cardoso ali vizinho. Era tecido Acho que é Cardoso. Casa Cardoso, Cardoso Tecido. E É. tinha um amigo lá que era gerente, eu digo, rapaz, de quem vai ser esse prédio? Ele disse, olha, da família Rick, né? Eu digo, beleza. Aí, peraí, eu vou ver se consigo falar com a família Rick. Aí eu fui aqui, tinha um cunhado dele que morava na Felipe Camarão. Ah. Aí falei, ele disse assim, olha, o Rick mora lá em Recife, né? Aí eu vou lá em Recife saber, para ver que eu acho que aqui não tem jeito que vai dar a Mari Pesca aqui, né? Sem Já tinha dúvida. até o nome, né? Porque, né? Aí aconteceu um fato bem interessante. Aí eu fui, tinha um primo lá que era da rede ferroviária, e ele sempre saía comigo. Eu digo, vamos procurar essa rua aqui, aqui não tá Afonso, tudinho. Então, ele era um advogado, até de renome, hoje tinha até nome de rua aqui com ele, né? Sim. E ao chegar na rua, aí perguntamos a um senhor, disse, olha, a rua tal, aqui, desse senhor aqui, o rapaz disse, olha, pergunta aquele ceguinho ali do outro lado, que ele sabe tudo. Eu digo, esse cara tá brincando com a gente, né? Tá brincando com a gente. Eu digo, não, mas vamos lá. Sabe? Ele disse, ô ceguinho, boa tarde, que era foi de tarde. Ele disse, oi, assim. Eu digo, olha, é verdade que você sabe o nome da rua? Eu digo, qual o número? Aí eu disse, número tal. Sabe, do lado esquerdo. Pode ir ali naquela rua do lado esquerdo. Mas foi dito e feito. Fomos encontrando com o Afonso Rick, né? Uma pessoa espetacular. Quando chegou lá, parece que tudo dava certo, né? Aí o cara disse, não, é sua. Você quer alugar tudo? Eu digo, não, só quero. Não, você fica logo com tudo. Aí eu aluguei as 3 casas, Tá. né? Foi daí que comecei com a Mara Pesca, aí eu mesmo comecei a construir as prateleiras, né? Eu mesmo construí, né? Com meu irmão, nós fomos, construímos todas as prateleiras direitinho, fomos devagarzinho, tudinho. E aí chegou a Mari Pesca, né? E para ter, vamos dizer assim, para melhorar o estoque, houve uma necessidade da Marinha, da Capitania dos Portos, que queriam que todos os barcos tivessem coletes. E Natal não tinha colete, né? E não tinha fábrica, você não conhecia a fábrica, não sou assim, quase nada, né? Aí eu digo, tá bom, beleza. Aí eu fui no iate, peguei um colete. Nesse tempo eu já tinha isopor, que não tinha, era feito tudo de cortiça. Aí eu comecei a mandar O colete confeccionar. era feito de cortiça? De cortiça, era todo de Interessante, cortiça. não sabia. Aí eu fui na capitania, disse, olha, eu posso fazer esse colete para vender? Não tem Natal, pode fazer. Aí foi daí que a gente fizemos um capital bem legal, para começar a empresa sem precisar E de melhor ninguém. ainda que já estava aprovado pela capitania. Né? Exatamente. Aí a capitania, ela tinha que aprovar que não tinha outro, não Sim. tinha de todo jeito, e eles queriam colete. E aí fizemos, aí eu arranjei várias costureiras e ficamos fazendo vários anos colete, foi aí que a gente segurou. Né? E graças a Deus até hoje nós estamos seguros. Com certeza, é um sucesso. É. A gente, toda vez que tá lá, tá lotado. E todo mundo gosta, e tudo que a gente vai comprar é flutuador. A variedade fácil. realmente é muito grande. E nós temos o seguinte, como minha namorada era de Santa Catarina, eu sempre viajava e tinha os irmãos, um morava em Campinas, um cunhado morava em Campinas, outro morava no Rio, sei lá. Namorada é atual toda a esposa. vida que eu saía, Só pra entender. É a mames. Natal não tinha Carrefour, não tinha mercado nenhum. Nem Nordestão, que começou depois do incêndio, o Nordestão começou depois desse incêndio. E não tinha nada novidade. Então, quando eu ia com o meu cunhado, ou meu irmão, num canto assim que tinha
as coisas novidades, aí eu trazia novidade para Natal. Tá. A cadeirinha, aquela da xalinga, uma de madeirinha pequenininha, trazia várias coisas que se usavam em praia que aqui não tinha. E todo mundo sabia que na Maripesca tinha sempre novidades. Olha, E aí foi que a gente foi melhorando, graças a Deus, até hoje já estamos pelo menos seguros, né? Mas com certeza. E como era a Ribeira? Quando o Olha, senhor começou? Quando eu comecei a Ribeira, tinha bastante comércio, ainda tinha comércio. Tinha seu glamour. Já. Aí começou, depois de muitos anos, que foi começando, diminuindo, assim, mas tinha todo o comércio de secos e molhados, tinha... Era um fato interessante, naquele tempo, a maioria dos homens, tudo andava de chapéu. De chapéu? Na Ribeira. Se você olhar uma fotografia antiga da Ribeira, tinha. E meu pai, ele tinha o costume seguinte, foram 8 filhos em casa. Cada ano que nascia um filho, ele ia lá no foto que tinha lá, que botava a cabecinha dentro daquele ali, dava aquele estouro para tirar o retrato da família. Cada ano que nascia um, ele tirava a fotografia da família. E o senhor tem Então, essas fotos ainda? Olha, que eu me lembre, não, né? Porque Eu tenho são muitas amigas. relíquias, né? Eu acho maravilhosa essas E fotos daí a antigas. Marifesta começou e eu comecei a fazer torneios com os clubes que tinha era o Pâmpano, que a gente já participava, mesmo quando a gente tinha mercearia, que o pessoal do Pâmpano gostava muito de fazer pescaria de alto mar. Então, como meu pai conhecia todos os pescadores ali, ele é quem contratava os barcos, tudinho. E, como é que se diz, aí o pessoal, aqueles políticos, aquele pessoal de importância ali, tudinho, ia para essa competição, como Grevi, como aquele pessoal, seu Magi, que era o gerente de uma loja lá, e outros, todos participavam. É alta sociedade, né, de Natal. A alta sociedade participava e era muito... o Pampa nos atraía pessoas que eram pessoas de renome, tudo direitinho. Então, foi aí que surgiu tudo isso aí. Que maravilha, né? Muita história boa para contar. Demais. Pois é. Emily, mas assim, eu queria saber assim, você acompanhou essa história desde quando? Foi já a partir da Maripesca mesmo? E assim, como é que foi a adaptação, né, e a evolução da loja nesse período, né, durante esses 50 anos? Faça um resumozinho aí pra gente. Eu tô na Maripesca desde 99. Foi que eu comecei realmente a me dedicar ao trabalho na empresa. Porque minha formação é outra. Eu sou tecnista especializada em comportamento de equídeo. E assim, sempre, desde pequena, quando a gente tirava férias, a gente sempre tinha alguma participação na loja. Eu ia ajudar os funcionários, às vezes tirava férias de algum funcionário. Então eu fazia de tudo um pouco, eu sabia fazer de tudo. Essa criatividade do meu pai, assim, também incentivava muito a gente. Então, depois que eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar, teve uma época que eu decidi ajudar meu pai. Foi quando eu entrei na gerência da empresa e que a gente começou a trabalhar. Então, a gente foi organizando a empresa no sentido, assim, administrativo, né? O pai começou com 5 funcionários. Quando eu entrei, eu já coloquei mais de 20 pessoas, assim, eu digo, no total de folha na época, né? Trabalhando com a gente. A gente ampliou o setor de vendas, né? Então, assim, desde que eu entrei com o papai, a Maripesca, ela nunca perdeu a característica da diversidade. Eu continuei isso que papai começou, tanto que a gente trabalhamos juntos até hoje, né? Sim. Hoje, papai de casa, home, e eu na empresa. Mas, assim, então a gente teve todo esse momento para dividir juntos. E, assim, a empresa, eu acho que só cresceu com isso. Porque aí a gente partiu para a rede social, né? Hoje, na terceira geração, que já estão nos meus filhos, então eles já estão aprimorando mais, né? Que hoje não deixa de ser um mercado de trabalho muito bom. Com certeza. Precisa, né, dessa modernidade para manter, né? E a gente foi só, na minha parte, oficializando no sentido assim de colocar tudo no site, melhorar a apresentação nessa parte de marketing da empresa, né? De fazer as propagandas. Muitas pessoas até hoje lembram da loja nesses torneios que o papai fazia, porque ele fazia muito bem organizado, os prêmios eram muito bons, né? Então é uma coisa que esses mais antigos têm essa memória bacana, né? E uma coisa interessante... um marco para Natal. Muita gente lembrou. A gente falando que ia fazer com vocês. Eu sei qual é, eu sei qual é. É um marco na cidade. Ficou. Quantas coisas ficaram na Ribeira? Quase nada. Quase nada, São vocês. Quando eu cheguei lá ainda tinha comércio.
Então, as coisas foram saindo, foi saindo cartório, foi desativando muitas Sim. coisas, Sim. né? Então, esse movimento de pessoas nas ruas diariamente foi diminuindo, né? Então, é por isso que a gente teve que partir para outras opções de venda também, porque hoje, com o nosso trânsito, a gente tem uma dificuldade de deslocamento mais rápido. Sem Sim. dúvida. E as pessoas hoje preferem ter um acesso mais rápido às coisas que precisam. Por isso que a gente está investindo mais no site, investindo mais nessa parte de rede social. E assim, sem perder o feeling que papai colocou lá, né? Que assim, esse jeito dele falar, simples, ele é com todo mundo. Ele é com os funcionários, eles são com os clientes. Tem clientes até hoje que vão lá só para conversar com ele, para bater um papo, porque assim, é muito bom você ter acesso a pessoas que são disponíveis. Com Sim. Que certeza. tem esse carisma, sabe? Que tem assim, porque uma coisa que eu acho legal, que é o legado da empresa, é a honestidade. É essa coisa de mostrar a transparência, que é uma coisa que eu sempre aprendi isso de berço e eu trouxe para a empresa, de trazer um pouco de organização e trazer essa transparência, né? De fazer aquela coisa boca a boca, conversar com o cliente, negociar uma venda. Isso é muito bacana. Então, assim, são coisas que a gente tem um pouco da gente, né? E Você coloca, cresceu assim, e coloca né? no E dia a tá dia, né? passando. E isso é muito da genética da família que a gente traz para a nossa realidade. Sim. Trazer toda a bagagem, né? Eu tive, na época, como eu trabalhava com zootecnista, então eu trabalhava muito no interior, atendendo grandes e pequenos produtores. Então, todo ensinamento e treinamento que eu tive em órgãos, principalmente no Sebrae, que passou na minha vida, eu trouxe para dentro da empresa. Então, quando eu entrei, eu já coloquei comecei a mudar essa forma de visão da empresa, trabalhar suas metas, tudo bem direcionado, né? Porque muita coisa já estava muito bem enraizada na empresa. Ai, sem dúvida. Faltava só essa organização administrativa, esse como mostrar, como aparecer, né? A cara da empresa. Mas tem coisas que não é interessante que fiquem lá, porque eu acho que uma empresa ela é marcada por coisas positivas, por coisas boas. Tipo assim, tem que deixar saudade, né? Ah, Sim. com Para a certeza. pessoa poder voltar e retornar. Isso é o que é bacana. A gente sabe que o bairro ele passou por mudanças, teve uma época que, de fato, o comércio teve uma queda, mas vocês continuaram lá fortes Sim. e tal. E, assim, hoje a gente percebe algumas iniciativas pontuais de tentar revitalizar. Vocês percebem, assim, que falta o quê? Ainda mais iniciativa do poder público para conseguir revitalizar mais aquele bairro? O que é que vocês percebem sobre isso aí? Olha, eu acho que falta uma iniciativa do poder público. E todos eles prometem, né? Prometem, como sempre, e não cumprem. E eu acho que também, do jeito que eles quiseram, eles queriam vitalizar a Ribeira com clubes à noite, mas só dava à noite. Pois Pela é. manhã não tinha ninguém. Aham. Então já me fizeram entrevista lá, foram lá, político falando comigo, não sei o que lá. Ah. Eu digo, olha, para você vitalizar a Ribeira, primeiro é o seguinte, você precisa povoar a Ribeira, tá? Sem povoar você não vai Trazer conseguir. pessoas. Exato. Então, como proibiram, o IFAM proibiu qualquer coisa de fazer, você não pode mudar um telhado lá, e não dá nada. Aham. Não dá nem uma lata de tinta, nem IPTU, não dão nada mesmo, quer dizer. E aí a Ribeira fica jogada, por isso que tá, ela é saneada, tinha tudo para ser um bom bairro, para Sim. poder fazer uma vitalização bem legal. Com Mas, certeza. infelizmente, Mas não que contribui. a porta de entrada, como a gente rema ali, é a porta de entrada dos turistas. Então, quando eles saem, eles olham aquilo, eles ficam meio. Ai, né? Eles entram correndo no ônibus e fogem dali. Era uma área que era para ser agradável, e como o senhor disse, se ela prédios for são lindos. povoada, É. eu sou apaixonada. Não, e- Para esse carro que eu vou tirar uma foto aqui. Sim, É um pois é. prédio mais E lindo ainda que o outro. mais, a gente já conheceu tantos outros lugares onde sim existe uma preservação do patrimônio arquitetônico, mas dá para conviver de Com tal moderno. forma, com Com moderno. certeza. Exatamente. Então, assim, lógico que os arquitetos já encontraram alternativas, os arquitetos urbanistas e engenheiros, alternativas para você conseguir preservar o patrimônio histórico sem que você tenha que deixar aquelas áreas em desuso, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a melhor maneira de preservar é justamente como vocês falaram, né? Fazer com que as Povoando. pessoas estejam lá, fazer com que o bairro tenha vida, né? Não só durante a noite, como você falou, mas durante o dia, para O dia, pois é. funcione o comércio, os serviços, tudo possa funcionar. né? Ali tem. Se eu dizer um negócio para vocês, e na época que remavam, Ah, era muita gente assistindo o pessoal remar.
Pois é, hoje já nem. Olha, todo aquele balustrado ali no Canto do Mangue, tudinho, toda a Ritinha, Ficava era o pessoal gente assistindo todo mundo as Olha. competições. Bacana. Hoje depois morreu o esporte, morreu o centro, ninguém, Aham. né? E aí você vê como mudou as coisas, que também não tinha muita coisa, não tinha televisão na época, né? Porque eu sou da época que tinha alto-falante saindo da Ribeira, né? Aqueles programas do Ratinho, sei que lá, do Jarará, que é Ratinho, né? Não tinha nada, não tinha rádio. Eu sou da época que nasceu o rádio também. Sem né? dúvida. Minha avó era a única que tinha rádio ali, todo mundo assistia novela. Tinha uma novela que chamava Maria Laô, e todo mundo assistia, a vizinhança assistia, e a televisão nem falava. Era só rádio. Mas ainda hoje as pessoas sentem falta desse tipo de entretenimento, né? Assim, de um programa diferente e tal. Verdade. Se de fato promovessem ainda esse tipo de atividade, as pessoas se sentiriam assim, motivadas a ir até lá e conhecer e tal. Com certeza tem muito atrativo ali na Ribeira e isso precisa ser mais valorizado, né? Uma coisa que é verdade, legal, Alice, imagine se aquilo ali tivesse um mínimo de incentivo, mas assim, a gente pudesse fazer a reforma mantendo o antigo. Sim. Eu sou apaixonada pelo antigo. Ah, sim, Né? aquela arquitetura Aquela belíssima. arquitetura na frente da Maripesca, que tem aqueles arcos assim lá em cima, Aham. eu morro de medo que caia. Porque tá tão assim, mas aquele prédio é lindo, É muito bonito. gente. E tem muita história ali que foi Pois vivida é, e a foi história do Rio Grande abandonada. do Norte mesmo, né? Se a gente Não, conseguisse eu quando entrei, aproveitar- tudo era madeira, não tinha laje. Eu quem fui transformando, botando laje, e que era tudo aqueles toros, ou então aqueles trilhos de trem, Aham. que aguentava a madeirada. Tudo de É madeira. o que tinha na época disponível. Era tudo madeira ali, muito, muito, muito. A gente foi substituindo, foi botando. Eram 3 casas, eu fiz só uma, né? Aí depois foi aos poucos. Exatamente. E em né? algum momento, depois que a Ribeira começou, né, a decair, vocês pensaram em sair de lá? Não, na verdade, assim, a gente já teve outras filiais em outros bairros, né? Aham. A última que eu fiquei foi na Zona Norte, a gente ficou 9 anos na Zona Norte, né? E quando veio essa pandemia toda, que fecharam também a ponte, a gente acabou ficando com um ponto prejudicado, porque tinham fechado. Tá. Então, não sabíamos o que a pandemia ia trazer, então a gente preferiu dar um tempo. E eu ficar só voltei com a pra, matriz. voltei para a matriz e o papai ficou em casa e eu fiquei cuidando, né? Porque as pessoas mais idosas acabaram ficando recolhidas, né? Sim. Mas assim, graças a Deus, assim, ali ainda tem muita coisa acontecendo, apesar de não ter loja, né? Tem o próprio pessoal do Remo, que são vocês, né? Sim, Você a gente tem, agita, né? o que ainda ficou lá foi as fechadas, as peixarias, né? As próprias empresas de pesca, né? Sim, que Que também ali hoje pertinho são de jovens, vocês, né? exatamente. Principais Tem também. bastante companhia de pesca. Então, né? assim, a gente sobrevive do local, né? Com esses nossos clientes de empresa, né? E assim, a Maripesca, ela teve que se adaptar. Toda empresa tem que se adaptar a cada Sim. situação que vem chegando, né? Então, a gente foi diversificando o material, especializando e ampliando esses clientes. Graças a Deus, a gente atende clientes que a gente chama de os amadores, são pessoas que pescam e não sobrevivem da pesca. Você tem o cliente de pesca que sobrevive dela, que é o pescador, que tem um barco, ou as empresas de pesca mesmo. Então, você também tem... A gente também entrou na área de construção, que foi desde a época de papai, que ele ouviu oportunidade. Então, a gente começou a atender construtoras, a gente atende pessoas físicas que vão comprar material para fazer algum tipo de acabamento. O próprio isopor, ele tem uso em diversos setores, né? Que hoje até está sendo usado até muito mais. Você está usando ele para a parte acústica, você está usando ele para a parte de térmica, né? Para Sim. essas casas que estão sendo feitas com aquelas lajotas maiores, tijolos maiores, estão enchendo de isopor dentro, para Olha. manter a Aham. temperatura da casa sem nem ficar muito alta nem baixa, né? Manter uma Tá. temperatura ideal, agradável. Olha só. Então, assim, são materiais que já vêm de muito tempo, né? Que vem melhorando, né? A tecnologia junto com engenheiros e arquitetos renovando. Uma coisa interessante agora que a gente fez, esses detalhes antigos, né? Que a gente, nessas casas mais antigas, também está sendo feito de isopor. Meu Ah, Deus, né? não sabia. O isopor hoje trabalhado com o material correto, ele ganha uma certa rigidez. Então, para ser colocado, ele aguenta o tempo. Tá. Tem que ser feito o tratamento correto Aham. dele. Mas é feito de várias formas, né? Então, assim, é utilizado... A gente tem clientes de festa.
que fazem um bolo falso, né? De Que só um é de isopor. verdade, o Isso, outro é um é, enfeite. aham. Então, assim, são muitos. A gente aumentou esse leque de possibilidades do nosso material, né? E foi como eu disse a vocês, aumentando, diferenciando as formas de atendimento e mostrando o uso, né? Papai sempre conseguiu trazer o material que a loja tem e foi só encontrando novos nichos para ampliar esse mercado. Eu mesmo lembro de várias vezes ter ido até a loja de vocês, por exemplo, com o intuito de comprar, sei lá, um equipamento para natação. E chegando lá, como a Comprei gente uma luva. também gosta de fazer trilha, e tem, aí eu percebi que lá tem material para De rapel, aventura, tem muita coisa de material para É aventura, verdade. para camping. Então, assim, sempre tem alguma coisa interessante que quando a gente não leva no dia, a gente já fica assim, a próxima vez que a gente vier aqui, A vamos gente comprar vai mais comprar. alguma coisa. E Então, vai assim, entrando também no ramo como você falou, sim. né? Do camping, da aventura. Então, você vai para os calçados, vai ter as roupas, aí já tem as carabinhas. Então, assim vai, ampliando. Exatamente. O senhor falou também de algumas coisas que foram marcantes da sua infância, digamos assim, na Ribeira. Em relação ao tempo, por exemplo, que lá na Ribeira tinha o trem, o senhor falou até do material, né, que usava os trilhos para algumas coisas. O senhor tem lembrança da época que funcionava ali a estação de trem e tudo isso? O senhor chegou a acompanhar isso? Eu cheguei a andar de bonde aqui. Foi mesmo? Tinha um bonde que saía da frente do Banco do Brasil, ali da Ribeira, que tinha aquela árvore, e subia até o Mercadão, que tinha um Mercadão antes de incendiar, antes de ter ali o Banco do Brasil, tudinho, tem um Mercadão característico, foi dali que nasceu o pessoal do Nordestão, que eles tinham locais lá, que até a gente fazia feira lá. Todo domingo meu pai ia conosco e saltava ali pertinho do Banco do Brasil, na subida mesmo ali da cidade. Saltavam e iam fazer o mercado e pegava o bonde de volta, né? Ali naquela rua, e o bonde ia pela rua Chila ali também, mas a gente sempre fazia aquele percurso ali bem interessante. Então aquele trilho que tem lá até hoje, era o trilho do bonde ali? Era, exatamente. Para subir Ali, até a Cidade Alta. subia até a Cidade Alta e voltava, né? Ali e era bem interessante, né? E aí meu pai, às vezes, ele também deu muita obrigação para nós. Então, como ele fazia o mercado, tinha um dia que eu e meu irmão ia fazer o mercado. Tinha aqui fazer o mercado no domingo, que era fazer o mercado nesse... tipo o que existe nos outros estados ainda, né? Tipo aquele mercadão bem grande, como tem em BH, tem no Rio, São Sim, o Paulo. mercado Sim, municipal, né? Isso. Isso. E aí a gente ia fazer, eu, meu irmão, uma vez eu. É mais ou menos isso, né? Aí. Agora, dá alguma coisa que eu me lembro assim da Ribeira. Porque praticamente a gente atendia o pessoal de mergulho, né? Que tinha muitos amigos, assim. E todos os nossos clientes eram amigos. Até hoje, até um dia desse, a semana retrasada, Doutor Medeiros, um que é gastro, e outro que era da Coserna. Foi só me visitar lá, né? Fez Vai lá na questão, loja. foi lá, subiu, não, eu quero ver você, não sei o que lá. E a gente fazia muita amizade, assim, por conta da necessidade. Depois, como a gente fazia muita coisa com pâmpano aí, havia um entrosamento, assim, mais amigável do que cliente, né? E o senhor faz esporte relacionado aí à água, à pesca, rio? Olha, eu tinha uma pelada que era ali na praia, que faz também mais de 50 anos, né? Olha aí. Ali, a gente jogava todo domingo. Quando ela nasceu, eu passei ali na maternidade, a minha mulher tava lá, tá lá, deixa eu volto depois da pelada. E era bom porque a gente, já que a gente não tinha visto nenhum, né? A gente tinha, mais era pelada e conversava, e todo o pessoal da pelada você não conhece por nome, só conhece por apelido. É meu verdade. Deus do Todo céu. mundo, até um menino que rema lá, não sei se é no centro, que a filha dele foi remar lá no Rio, não sei o que lá. Será que é o pai da Cíntia? Pode ser. né? Ele é da pelada, era lá da Olha pelada só. também, né? De vez em quando ele manda pro meu irmão a fotografia dele remando lá. com a Ai, filha que dele. legal. E ele pesca, né? A pesca ainda do papai pesca? Eu ia perguntar. Eu gosto de pescar. Isso. Ele Eu vai ia no perguntar. barquinho, nada, faz a pesca dele. Quando nós temos casa em praia, aí eu gosto de nadar, eu nado um pouco, vou pros barcos, pesco, depois volto só para divertir, aí depois eu volto com o peixinho. Olha Mas aí. É muito bom isso. bem Ô, bem se bom. eu não for indiscreta, quantos anos o senhor tem?
Olha, em março agora eu completei 80 anos. 80. É. E o senhor tá super jovem aí, cheio de planos e querendo ver, né, as coisas acontecerem. Esse é o segredo, é fazer o que ama? Eu acho que sim. Eu sempre amei comércio, né? Tem um irmão que foi médico, outro foi não sei o que lá. Mas eu gostava do comércio, gostava de vender e comprar. Isso eu gostava bem. Isso era uma coisa minha mesmo. Do meu pai, quem tomava conta era eu, tudo. E meu pai também tinha uma boa característica. Meu pai, quando tinha mercearia, o que ele fazia? Ele fazia, no fim do ano, ele preparava aquelas festas, aquele pau de sebo, convidava toda a unidade, é tanto que lá no Candumangue, eu, meu pai e outros comerciantes que fundamos ali o Grêmio Beneficente dos Pescadores. Que Foi nós legal. que fundamos. Ali não havia uma praça, então o que é que a gente fizemos? Reunimos todo o pessoal da praça, fizemos uma abaixo-assinada, fomos falar com o presidente lá do Porto, Dr. José Gonçalves. E ele conseguiu fazer aquela praça, tudinho, e ficou o nome dele, Praça José Gonçalves, que é o Candumangue, né? E Inclusive, muita essa gente- imagem dessa praça a gente colocou agora na Tábua de Maré, que a gente faz todo ano, Ah, que massa. para Pra homenagear entregar, os né? 50 anos da loja e lembrar, né? Eu disse uma coisa que ele é marcada, foi justamente essa união deles com os pescadores, né? Lá onde começou tudo, né? Lá nas Rocas. Pois E é. para você receber esse legado dele, assim, Ave você... Maria, é muita. Primeiro, assim, eu fico muito feliz, né? Eu acho que uma coisa que eu digo muito, tem certas heranças que a gente carrega o financeiro, mas não carrega valores. Sim, E você viver com ele junto, né? Trabalhando todo dia e ele me ensinando tudo, isso não tem preço. né? Eu acho que isso dá é a melhor coisa. Papai, você me deu tudo, Aham. mas o que você me deu melhor foi esse carinho, essa dedicação, esse ensinamento de humanizar as coisas, né? Então, até hoje lá na empresa da gente, a gente procura o intuito de humanizar o atendimento, o respeito do outro, independente de onde você venha. Esse carinho, sabe? Que é uma coisa que tanto do papai como da minha mãe. Então, assim, juntou os dois lados e é um legado da minha família, de fazer pelo outro. Acho que isso é o mais bacana, né? Ah, com certeza. E sem esquecer também da parte, como dizer, da fé, né? Acho que, assim, o pessoal fala o que é o sucesso, né? A gente for descrever o que é o sucesso. A gente tem um empenho, a gente tem um objetivo, a gente tem que ter o amor, né? Mas a gente não pode esquecer também que muitas vezes quando a gente faz a coisa certa, da forma certa, Deus abençoa. Sim. Então, os 50 anos da loja tem tudo isso, né? Tanto tem esse amor, que é o amor da família da gente, que está indo para a terceira geração, que são os meus filhos. Então, assim, eu todo dia, quando eu olho, eu agradeço a Deus, porque eu vejo como é bom a gente ter com quem contar Sim. e ter para quem passar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E assim, e quanto mais a gente faz, mais a gente se empenha, mais a gente consegue multiplicar isso. Dividir esse carinho, esse desempenho todo. Porque assim, o comércio, ele tem uma coisa que acaba tirando um pouco do tempo das pessoas. A gente que está por trás do balcão, a gente que está na empresa, a gente tem a maior parte do seu dia tomado por esse serviço, tomado por esse trabalho. Sim. Então é por isso que essas 10 horas que eu e os meus funcionários, né, e quando o papai está lá, a gente precisa viver da melhor forma possível. Porque é o nosso tempo que está passando, né? Que é o seu bem mais precioso. E é o nosso bem tempo. precioso. Então é isso só. Só Pois tenho que agradecer toda essa oportunidade que meu pai me deu, né? De confiar e deixar continuar, né? Porque é muita responsabilidade pegar o barco andando. Ainda mais o seu Almeri aí, que é o querido bairro da Ribeira. Mas eu acho até que prejudiquei ela, que é o professor dela, de zootecnia, louco que ela fosse no lugar dele, o professor. Ela até escreveu uma página no livro da universidade, né? Ela e o marido. E eu digo, minha filha, olha, teu irmão saiu, né? Que eu tenho um filho, né? Que foi engenheiro do Google. E foi fazer mestrado lá em Campina, tudo. Então você está sozinho. E o pior é que ela gostava de ficar junto com aquele pessoal de acampamento. Ela ia à noite, se metia naquele pessoal. Minha filha, quero ir. Não, pai, mas eu gosto. Eu digo, tá bom, mas então você vem para cá me ajudar, que eu acho que é melhor, né? Mas eu não sei, que ela gostava desse tipo de coisa, né? E que desde pequenininha ela é muito elétricazinha, né? É tanto que ela era novinha, porque
que ela era tanta energia que a gente fazia o seguinte, pegava um jornal, dava para ela rasgar o tempo todo, porque senão ela é muito enérgica, né? Tá vendo? Hoje eu essa energia é importante, viu, pro dia a dia. Pra poder dar conta. Pois sim. Então, assim, a gente tá aproveitar esse momento, né, que você está falando um pouco sobre gratidão, sobre essa doação de tempo, tudo isso que é muito importante. A gente fica muito feliz e muito grato que vocês tenham cedido um tempo de vocês para participar aqui com a gente. Sim. A gente, como diz assim, aprendeu muito, o seu Almeri, com você também, a respeito da história aqui de Natal, mas principalmente da Ribeira. Né? Então, assim, a gente quer aproveitar esse momento, digamos, de gratidão, para a gente dar assim, o nosso mimozinho aqui que a gente entrega para todos os convidados, tá? Que é justamente para simbolizar que a nossa marquinha tem a corujinha, aqui que é nosso símbolo, e aí a gente faz uma corujinha personalizada, né? Eu, Samantha, assim, eu sempre trabalho aqui em duas mãos, Samantha pinta pedrinha de branco, e o desenho. Aí eu fiz aqui, ó, personalizado para deixar para vocês. De 50 anos. Legal. Que legal, né? Qual que é a sua? Aqui, ó. Dá pra ver? Tá aí. Ficou também. A gente ficou apaixonada tá nela muito de linda. 50 anos. Você vê, no quarto dela, eu sempre gostei de desenhar, né? Mas eu gostava de desenhar também? figura. Que bom. É tanto que a minha namorada, que morava em Santa Catarina, a maioria eu mandava desenho pra ela, ver. Ela ficava apaixonada com meus desenhos que eu mandava, né? Minha mãe se apaixonou pelos desenhos E o quarto dela é totalmente desenhado, pintado. Ela pinta bem, desenha toda a característica, Então, vocês, guarda-roupa, além de é toda tudo, são pintada. tudo artistas, gente. Pois é. Olha Eu tô aí, vendo aqui um amor. monte de coincidências hoje aqui. Eu tenho eles dois que são da família Gomes, como você. Isso. O seu Almeri faz aniversário em março. A Mari Pesca também em março. Eu também faço aniversário em março. Também faço 50 anos. Todos os 50. Então, ó, tem uma série de coincidências felizes aqui que a gente teve. Foi, a Então, gente queria muito trazer isso e mostrar assim para as pessoas, né, que tem o seu valor, gente. Uma empresa com 50 anos, né, e uma empresa daqui, a gente gosta de tudo daqui, do Rio Grande do Norte, para mostrar, para valorizar a economia local, né? A economia local, assim, e aí mas foi muito lindo o dia. Moço, essa loja aqui tem quantos anos? 50. É com eles que a gente vai conversar. Então, obrigada, seu Almeri, o senhor é um fofo. Vocês são muito simpáticos. Não, o senhor é um fofo, querido. Tranquilo. Contou tudo, você também que fez acontecer. Obrigada, a gente queria muito trazer vocês. Tentamos aqueles episódiozinhos lá de violência, atrasou um pouquinho, mas acabou mas deu sendo no certo dia agora. Graças a Deus superamos, né? Foi exatamente. maravilhoso. A gente também está aqui agradecendo essa oportunidade, porque dividir essa história é muito importante para a gente. E pessoas como vocês estão de coração aberto para receber a gente, olha, a gente só tem mesmo a agradecer. Não, foi muito E bom. para que Deus abençoe, né, todos vocês, que continue também o legado de vocês. Né? Que a gente possa mostrar muita coisa legal do É. Rio Grande do Norte, porque tem tanta coisa legal, Tem. mas às vezes o nosso olho acaba indo para outro lugar. É verdade. Mas vamos olhar para dentro, né? Vamos Isso. olhar para o nosso estado aí, que tem muita coisa Isso. legal, muita história bacana. Vamos lá, tudo na loja, pedir para conversar com o senhor. Tá certo. Obrigada. Obrigada, bom. viu, Tá, gente? Foi obrigada. maravilhoso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês, né? Pela simpatia de vocês aí, bem legal, né? E estamos aí. Tá certo. Estamos Então, aí. pessoal, assim, agradecemos aqui os nossos convidados aqui no estúdio e para vocês que acompanharam até agora, não saia daí porque agora tem a nossa conversa com o Dr. Fabiano, que é um potiguar que está lá no Maranhão, que passou em medicina agora, depois de 40 anos que ele não vinha na sala de aula. Então foi uma conversa muito bacana, ele é super divertido. Recomendo demais que vocês acompanhem aí, que vai ser bom demais, não é isso? É verdade, gente. Então, ó, assistam e depois. Beijo. Hoje a gente tem um convidado super especial, o Fabiano Bessa, que é potiguar, que está agora diretamente do Maranhão aqui para conversar com a gente. Ele foi notícia nacionalmente, porque ele conseguiu uma aprovação no vestibular de medicina e já fazia bastante tempo que ele estava sem estudar. Ele achou até que não estava muito confiante que ia passar, mas deu tudo certo. A primeira coisa que a gente quer que você conte é como é que foi o episódio, né, que aconteceu lá com segurança no dia que você foi fazer a prova. Boa noite, Aterbal. Boa noite, Samanta. Boa noite. Depois de mais de 40 anos, né, sem frequentar uma sala de aula, resolvi fazer o vestibular, o sonho que eu tinha, né, fazer medicina, e eu achei que agora chegou a oportunidade. Eu fui fazer o vestibular, quando cheguei lá na faculdade, né, muita gente jovem, né, até me surpreendi com tanta da gente, e quando eu fui entrar, o guarda me barrou
né, achando que eu era pai de algum aluno que fazia vestibular. Quando eu me identifiquei, ele pediu desculpa, né? Eu entrei normal. Na hora, quando eu saí após o vestibular, eu pedi desculpa novamente. E graças a Deus eu fui aprovado, estou lá. Hoje ele é meu amigo, claro. Olha, eu adorei, eu queria que você mostrasse assim um pouquinho o seu jaleco, que dá pra ver bem seu nome aqui. Olha aí, ó, o orgulho. Perfeito, Olha, perfeito. tá perfeito, Fabiano Bessa, que legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 65. Como é que foi entrar na faculdade? Assim, você falou, né, que você esperou 40 anos, né, entre aí uma vida normal, né, e um Isso. sonho. Tá no trabalho e tudo, e agora resolveu voltar a estudar, né? E assim, como é que foi voltar para a sala de aula? Como é que foi a receptividade dos colegas? É uma emoção muito grande, né? Porque você passa esse tempo todo fora, né? E quando você volta no meio de gente jovem, né? Até um pouco temeroso, né? Achando que o pessoal ia praticar um etarismo comigo, né? Porque não deixa de acontecer, né? O pessoal, aquilo não pega, aquilo não sei o que tem lá, mas graças a Deus, o pessoal, a receptividade foi muito boa na faculdade. As pessoas estão me ajudando, eu ainda tenho bastante dificuldade de trabalhar com os instrumentos eletrônicos, né? Sim. Hoje em dia eu tenho, né? Sim. E eu ainda tenho bastante dificuldade, mas todos estão me ajudando. Olha, Aplicativo, acessar aplicativo, essas coisas e tudo, porque na verdade eu só celular, só usar para olhar o WhatsApp e Facebook. com certeza. Agora eu sou obrigado a aprender mesmo. No dia a dia vai se familiarizando e vai ficando cada vez melhor. Assim, na sua família tem bastante gente da área de medicina. Quantos irmãos o senhor tem e quantas pessoas mesmo tem envolvidas na área de medicina na sua família? Bom, eu acho que você é tabuleiro branco, você sabe que eu vou falar. Sim. Eu posso papar dos ferros, tá? Tem bem Eita! A família Bessa lá, entre formandos e formar, tem aproximadamente 50 pessoas. Caramba. Vão mantendo sempre, né, aquela tradição de fazer medicina, estudar. Todos os anos passa 2, 3 e assim vai. Que coisa massa. Você viu aquele caso das meninas que fizeram, né, o etarismo contra aquela moça de 40 anos? Quando você viu essa matéria, você se sentiu, meu Deus, será que eu sou o próximo? Ou você se sentiu, não, meus amigos estão aqui, me protegem, me ajudam? Eu pensei isso aí, a verdade é isso, porque a gente fica um pouco assustado. E eu acho que uma das causas, talvez, desse meu vídeo ter viralizado, né? Só o Luciano Huck já tem quase 8 milhões de reproduções, né? Então, acho que deve ter sido porque coincidiu com essa história dessas meninas, né? Foi na mesma época. Pelos comentários das pessoas. Isso. Né? Então, isso contribui bastante, entendeu? Cadê Luciano Huck que não te deu o tablet? Pois é. O tablet que tu... Não, eu falo na faculdade, estou dizendo que o Luciano Huck ainda vai me chamar, né? Eu também acredito que sim. Eu acho também. Eu acho que é justo, é justo. Oferecer meia bolsa por conta disso, só que eu estou brigando pela bolsa integral. Claro. Hoje mesmo eu passei o dia fazendo filmagem para a universidade, lá para a TV Mirante, que é a afiliada da Globo daqui. Eu não sei o que eles vão fazer com essa filmagem, né? Pois é. Casa e hoje vou fazer lá na universidade, acompanhar minha rotina todo dia. No nosso podcast, né, que o nome até chama Engajados, porque a gente conversa muito com pessoas que estão envolvidas com projetos sociais. Então, assim, me chamou muita atenção, e de Samantha também, assim, quando você falou assim, não quero me formar, quero trabalhar com quilombolas, com comunidades que são um pouco mais distantes, né, um pouco menos acessíveis, quero trabalhar com saúde da família. Assim, essa vontade veio desde sempre? Como é que foi isso? Samantha e Aderbal, eu sou uma pessoa que eu gosto de prestar serviço social, eu gosto de das pessoas pobres. A coisa que eu me sinto maior orgulho é, toda terça-feira a gente vai para a UBS, e a UBS que é um bairro muito caro, que é muito pobre, pessoas que são praticamente, né, excluídas, né? De tudo, né? E eu fico orgulhoso, vou visitar pessoas em casa doentes, juntamente com a agente de saúde. Isso eu me sinto o maior orgulho do mundo, só por estar prestando assistência àquelas pessoas. Por isso que eu digo, quando eu me formar, eu quero ser um médico da família, eu quero ser um médico do atendimento básico, eu quero ir para as periferias, eu quero ir para as cidades de difícil acesso, eu quero trabalhar com quilombolas, com exatamente essas pessoas que são excluídas, essas pessoas que pouco têm assistência, porque muitos médicos não vão para esse lugar, até que eu entendo a situação deles, que às vezes querem fazer uma perfeição,
um aperfeiçoamento, quero fazer uma residência. Eu não quero isso, não. Eu quero ser um médico de família mesmo para prestar o atendimento básico à saúde, que é o que mais as pessoas precisam. Entendeu? Nessas regiões carentes, esse povo são praticamente abandonados. Sim, não tem é verdade. a assistência só pelo enfermeiro e assim sucessivamente. Às vezes morrem de doenças tão simples, né? Porque não tem um mínimo de assistência, não sabe como agir, né? Não tem o atendimento básico à saúde, né? Exato. Mas não há prevenção das doenças e as doenças que se agravam e terminam morrendo, praticamente a míngua. Ninguém acredita na sua idade, né? Porque você é um menino, tem cara de menino, tá aí com o olho brilhando quando fala de um projeto, é um menino. Aí as pessoas se chocam quando você fala, eu tenho 65. Quando as pessoas às vezes perguntam pela idade, né? Acha que a gente tá idoso, às vezes sabe o que é que eu respondo? Eu disse, rapaz, eu não tô morto ainda não. Exatamente. Eu tenho saúde, eu tenho coragem, eu tenho determinação, eu tenho vontade e eu vou terminar meu curso de medicina, porque eu tenho até dito, como eu já falei em algumas entrevistas, quando ela tá 30 anos preso, né? Saiu velhinho, foi presidente da República, né? Tem mais de 80 anos, se eu me engano, né? E o Lula está aí também já com 76 anos. Exato. Né? Então eles não desistiram. O Lula pouco tempo estava preso, já é presidente da República. Exato. Então por que eu vou desistir? Porque eu faço meus cálculos, eu tenho 65 anos. Então com 71 anos eu sou médico. Eu não posso trabalhar pelo menos 10 ou 15 anos. Com certeza. Com certeza pode sim. Isso humana as pessoas. Então eu acho que é uma velhice de autoestima, porque eu estou fazendo o que eu mais gosto, o que eu mais eu quero. Era o sonho, né? Da juventude que não pôde ser realizado lá atrás e hoje você está aí brilhando. Além disso, viu, Samantha e a Terbal, eu acho que eu também estou estimulando, incentivando muitas pessoas. Eu ia chegar nesse ponto. Com certeza, com certeza. Depois, quando você vou mais tarde, eu não tenho idade. Ora, a pessoa tem 65, estou para estudar. Para mim, isso aí é um orgulho. Eu vou para a faculdade todo dia, chego 7 horas da manhã, as aulas começam 7h30 da manhã. São 7 horas, vou mostrar a situação do mundo. Né? Com alegria, com tudo, não canso não. Quero disso com isso. É um orgulho. Aqui, o pai de Samantha, ele tem uma trajetória muito parecida com a sua. Foi funcionário do Banco do Brasil, não está mais no banco, já está com idade, mas não é velho, como a gente já estava dizendo aqui, não tem essa história de estar velho. Também teve restaurante, viu? O pai de Samantha, ele também foi funcionário do Banco do Brasil, também rodou o Brasil todo aí, também teve restaurante, então agora está na hora dele também ir atrás de ir para a faculdade. 17 anos do Banco do Brasil, 16 agências. Trabalhei em muitas agências de difícil acesso. Eu trabalhei na Transamazônica, em Altamira e Itaituba. No meio do símbolo lá. 6 meses eu prestei meu serviço, deixei minha marca lá. Então foi isso, porque o Banco do Brasil não mandava para a agência lá dos cabos, sabe, rapaz, então eu vou fazer carreira no banco. Aí eu disse, rapaz, eu faço carreira no banco é viado. Eu ia, né, ganhava meu dinheiro e prestava a pobre, aos carentes, sem dúvida. O pobre, o mais necessitado e o que é mais precisado. Aí eu quero também te perguntar, nessa coisa de você inspirar as pessoas todos os dias, né? Você tá na fila do pão, tá fazendo as coisas. O pessoal chega pra falar com você. Já reconhece tudo? Reconhece e fala isso, que você mudou a vida, que você deu um exemplo bacana e tal. Rapaz, o pessoal todo já reconhece isso aí. Né? Todo mundo já reconhece. Inclusive na faculdade o pessoal tem dia que eu fico até chateado. Famoso. Mas já tá famoso por isso, todo mundo chegou uma vez a pessoa deu fisioterapia, deu odontologia, todos chegam, eu queria ter uma foto com você, eu queria fazer uma entrevista com você. E eu faço, né? Com certeza. Não, eu acho muito legal você propagar essa sua história, porque hoje, né, a gente está em 2023. Nós três, quando éramos mais jovens, eu lembro que uma vez, uma coisa que me chocou foi quando eu era pequena, que minha mãe falou que tinha 35 anos. Na minha cabeça, 35 anos era o fim de tudo. Meu Deus, minha mãe tem 35 anos. E hoje, em 2023, você vê, você com 65 na faculdade, nós com 50 fazendo nossas coisas. Então, ficou muito mais pra frente, né? Eu acho que mais pra frente só vai ser considerado idoso com 80, 85 anos. Mas você é uma figura, um rosto pra essa, digamos assim, a gente sempre tá falando sobre esse etarismo, né? Quem foi que disse que a gente não pode fazer as coisas depois de uma certa idade? Eu me sinto menino, juro por Deus. Mas você tem cara de menino.
fazendo faculdade do meio dessa turma jovem, tem 17 anos, muita meninazinha novinha, né? Não, tio, até você me chama de tio. Eu digo, pai, tão jovem, eu sou assim, tão feliz, eu acho que isso aí até me dá força mais para estudar e tirar nota boa e aquela coisa toda e tá dando tudo certo. Vai dando certo, eu tenho certeza que eu vou realizar meu sonho, não vou desistir. Não vou desistir. Vou de jeito nenhum. Vou fazer. Quero ter minha vida, né? Fazer como diz, né? O resto da minha vida prestando serviço com amor, dedicação e com humanidade. É isso que eu quero. E você vem para lá, vem para o Rio Grande do Norte? Eu não sei se eu vou para o Rio Grande do Norte, porque o Maranhão tem muita região mais carente que aí no Rio Grande do Norte. É verdade. Sem dúvida. Porque a área que fiz acesso ainda tem cidade que não tem as estradas de barro, né? E que não tem praticamente assistência não. Vai uma vez por semana e assim é assim. Ainda tem muita carência aí. Sim. Pelo Banco do Brasil, mas isso em 1980 e pouco, a gente morou numa cidade que chama Tuntum. Mas ó, não tinha estrada, era uma aventura chegar em Tuntum, viu? Foi boas memórias. Então foi. Sim. Vou contar uma história de Tuntum. Conte, que a gente gosta dessas histórias. Brasil, eu aqui no Maranhão, o Paulo do Café Santa Clara me chamou para gerenciar o Café Santa Clara, colocar o Café Santa Clara. E eu aceitei um desafio. Aí eu fui fazer umas inspeções em Tuntum. Quando eu cheguei em Tuntum, aí já tinha o supervisor, já tinha o vendedor. Disse, não, tem um hotel lá, tem procurado hotel. Eu fui lá pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, esse hotel bem tipo de interior mesmo. Aí quando na hora de dormir, lá vinha a dona do hotel com um bocado de pinico. Aí eu esperei na cara dele, cada quarto ela deixava um pinico. Aí eu, ixi, mas porque não tinha banheiro, a gente tomava banho debaixo das mangueiras. Meu Deus! Eu dava, a gente tomava banho lá debaixo dessa mangueira. E era no centro de Tuntum ali, já troca o mercado. Olha aí, ó. Pois é, esse hotel. Aí eu fiquei bastante, mas rapaz, no Maranhão ainda tem isso. No Rio Grande do Norte existe mais isso. Mas tinha isso, era cidade grande, com tudo, mas não pequena não. Olha, pois eu tenho boas lembranças, engraçadas lembranças de Tuntum. Em falar em engraçado, eu acho que isso também que tem ajudado, viu? Porque assim, é o seu jeito de ser, né? Que é sempre assim, descontraído, animado, brincalhão. E aí isso também é bacana, né? Porque a conquista faz com que exista esse entrosamento, né? Assim, o pessoal mais novo, o pessoal de outra geração, e aí um vai aprendendo com o outro, né? Enquanto uns, digamos, estão lhe ajudando com essa parte das tecnologias, né? Dos equipamentos, por outro lado, a sua experiência, né? A sua história de vida, essas outras coisas também, com certeza agrega muito lá para os seus colegas. Então, assim, esse convívio, né? É muito positivo, e por isso que a gente não entende esse povo que vem com essas conversas de etarismo, dessas coisas, porque isso que é uma coisa ultrapassada, né? O importante mesmo é justamente esse convívio, né? Que essa vontade, que isso que é que faz todo mundo aprender e melhorar. Aderbal, isso que você está dizendo, a reitora da universidade, a própria dona, a doutora Célis Murado, ela ouviu minha história, ela estava em São Paulo no congresso lá de faculdade de medicina, e ela viu lá na UCOL, viu o jornal, quando ela chegou, mandou logo me chamar na sala dela. Ela me disse que ficou impressionada pela minha entrevista quando eu disse que eu queria trabalhar com pessoas pobres, eu queria trabalhar com quilombolas, com isso. E ela disse, olha, Fabiano, uma das coisas que eu quero, eu vou lhe ajudar, mas vou contar com seu serviço. Eu quero que você, tem uma turma de direito aqui, que sempre faz um trabalho com quilombolas, no dia que eles forem, que são tudo jovens, sem experiência nenhuma, eu quero que você acompanhe essa equipe, para dar assistência e dizer como é o tratamento, como é que se trabalha com essas pessoas pobres, com essas pessoas necessárias, com essas pessoas que não têm pouco entendimento, né, do desenvolvimento da cidade grande. Você falou isso aí, é isso que eu quero, né? Dar apoio às pessoas, né? E troca também do que eu preciso também, né? Que eu tenho umas dificuldades, isso aí na parte tecnológica. Não, mas você vai... Com certeza vai. Isso vai ser resolvido rapidamente e vai dar tudo certo. Quando é seu aniversário? Meu aniversário é em fevereiro. Eu completei agora 65, dia 21 de fevereiro. Ah, 21! Oh, meu Deus! E eu tava pensando, qual será o signo desse homem tão brilhante aí, tão gente boa?
Pois tá certo, Fabiana. Assim, ó, a gente ficou muito, muito satisfeito com essa conversa, certo? Assim, é realmente inspirador para todo mundo. Uma felicidade nossa saber que, apesar de você estar aí no Maranhão, e realmente a gente reconhece que aqui no Rio Grande do Norte a gente também tem, obviamente, as dificuldades, tem tudo, mas aí, de fato, nesse momento ainda tá mais carente, né? Digamos assim, tem mais lugares que precisam de mais assistência. Então, assim, a gente ficou muito feliz de saber que tem um Potiguar que está aí no Maranhão, que está buscando aprender cada vez mais. A gente quer agradecer demais. A gente tá sabe certo? que você está cansado, é o dia inteirinho lá, né, estudando. Exatamente. Mas foi muito, muito assim, é um prazer, né, pra gente ter você no nosso Uma satisfação lugar. muito grande de você ter aceitado o convite, ter participado aqui com a gente, tá certo? Então, assim, mais como eu disse, assim, independente de ser Potiguar, o seu trabalho, os seus objetivos, tudo isso já seria motivo para a gente convidar, porque você é uma pessoa muito bacana. Mas sendo Potiguar, ainda valorizou mais ainda, porque é uma das coisas que a gente também gosta de chamar a atenção, de mostrar os potiguares que estão conseguindo fazer uma trilha bacana e que estão se envolvendo em projetos sociais para fazer a nossa sociedade, a nossa comunidade melhor, né? Até nós, Samanta, agradeço muito por vocês, estou aqui à sua disposição. Obrigada. Espero que esse vídeo, né, esse seu programa, né, tenha bastante sucesso. Algumas pessoas da minha família já estão doidas para saber que eu disse que ia dar essa entrevista. Ah, que lindos! A gente vai falar já já. Querem se ligar aí para ver como ficou, tá bom? Não, tá bom. Tá joia, Os papos girem muito, né? Isso! Sim, com certeza. Eu tenho orgulho de ser do Rio Grande do Norte. Muito bem. A cidade Tabuleiro está bem pequenininha, mas eu adoro, tá a minha raiz, tá a minha família, né? Eu nunca neguei de onde eu sou, nem de onde eu vim, né? Com certeza. Né? Mas o importante é isso, é você ter amor pelas suas origens, né? É verdade. Você nasceu, você se criou, a gente não esquece nunca. É verdade. Perfeito. Ai, Fabiano, obrigada. Obrigado mesmo. Inspiração. Tudo de bom para você, para sua família, tá certo? Vamos continuar acompanhando aí seu progresso. Tá certo. Tá bom. Tá joia. Com Beijo certeza. grande. Tá joia. Obrigado Obrigada, aí. Fabiano. Valeu.